Se por acaso você acha que tem problema de memória, esse vídeo pode ser muito interessante. Memória ou falta de memória é uma queixa muito recorrente no cotidiano da maioria das pessoas atualmente. E o vídeo de hoje vou explorar um pouco esse universo sob a ótica da experiência individual do cotidiano de atendimentos, com a visão de uma tradição energética e conhecimentos que a gente chama de neurociência. E para facilitar isso, vou dividir em duas partes. Uma memória ligada à estrutura e outra memória ligada à funcionalidade. Nessa parte estrutural, nós estamos falando de células, nós estamos falando de neurônios que estão envolvidos com anatomia. E isso pode ser mensurado por exames, onde você vê uma nítida diminuição da área cerebral ligada à memória, e aí associada a algumas patologias. No aspecto nutricional, vocês vão ver muitas ofertas hoje no mercado de suplementos para melhorar a memória. E uma corrida muito grande por esses suplementos. É um elemento importante, sim, mas não adianta você ingerir grande quantidade de castanhas, que são alimentos indicados para a memória cerebral. Não adianta você procurar, na ausência de algumas vitaminas, a justificativa da sua falta de memória. Por quê? Porque o problema pode não estar nem na estrutura celular, nem na estrutura nutricional. Ela pode estar ligada à funcionalidade. E é nesse aspecto, nesse item, que caminho com vocês e gostaria de chamar muita atenção. Até porque temos muita informação nessas estruturais, mas talvez um olhar com um pouco menos de atenção, um pouco menos de destaque nessa questão que eu chamo de funcionalidade, até porque é um mercado que não tem um produto para ser vendido, e sim uma prática a ser feita. Como a proposta do TAMI, como a filosofia do TAMI é conhecer como você funciona e não depender exclusivamente de elementos externos. Pelo contrário, desenvolver cada vez mais elementos internos, é nesse aspecto que eu chamaria atenção. Então, volto a ressaltar, eu não estou negando de forma alguma o aspecto de que uma morte celular neuronal afete a memória, não estou negando que alimentos não afetem a memória, estou só chamando a atenção que algumas vezes você tem a estrutura preservada, a nutrição adequada, mas continua sentindo a dificuldade da memória. E talvez aí que entra o aspecto funcional que eu vou comentar a partir de agora. No aspecto que eu chamo de funcional, posso fazer uma correlação direta do elemento fogo com a memória. Como eu comentei no vídeo anterior, a mente é a condutora da energia, a organizadora da energia. E essa mente, na visão da medicina chinesa, ela está sentada no coração, o estado do elemento fogo. Portanto, se eu tiver a energia do elemento fogo em desequilíbrio, corro grande risco de que essa mente se divide em vários pontos, gerando uma dispersão da minha energia. E a capacidade de concentração, uma palavra muito comum usada hoje, a capacidade de foco, acaba perdendo muito de sua eficácia. E a gente já sabe, por várias fontes de informação, que não existe memória sem foco. Portanto, se você está com dificuldade na sua memória, e já tentou na parte alimentar, já fez o exame na parte estrutural e não encontra nada de melhora, a atenção agora é essa parte funcional e aprender a trabalhar com o elemento fogo. Consequentemente,
melhorar o foco. Você pode estar com toda a capacidade, com toda a saúde, estar apenas pecando nesse ponto do foco, que é dispersado quando o elemento fogo fica desorganizado. Um exemplo: você está saindo de casa com um monte de atividades a serem feitas. Isso significa que sua mente, seu Shen está dividido em vários pontos. E significa que a energia também está espalhada. Depois de 5 minutos, vem uma pergunta: eu fechei a porta da minha casa? E talvez você não tenha resposta. Por quê? Porque você não tem a memória que fechou. E é nesse caso que eu chamo de uma questão funcional. Você não tem problema de nada, de estrutura, e sim da funcionalidade. Por quê? Porque você não colocou atenção ao movimento que você estava fazendo, à sua ação. E quando você não tem foco na sua ação, quando você está fazendo algo, mas sua mente está em outro lugar, impossível você memorizar, porque a memória precisa desse elemento de atenção. É importante lembrar que a memória não ocorre de forma isolada. Eu me fixei em algo e memorizei. Já comentei de um detalhe importante que é o foco. E tem um outro detalhe importante que é a experiência ou a sensação envolvida no ato de memorizar. Dependendo da sensação que você está no ato da memorização, o tipo de memória será diferente. Por exemplo, se você está estudando algo por obrigação, a sua sensação provavelmente será aquela sensação de tédio, aquela sensação de apatia. Por quê? Porque aquilo não afeta você. Aquilo nem é uma experiência agradável nem desagradável, é um estado de quase neutralidade. É nesse momento que você vai tentar memorizar uma fórmula, uma ideia, um pensamento, uma palavra, e depois de 5, 6, 7, 8 tentativas ela ainda não entrou. E quando entrou, no dia seguinte já não está mais lá. Por quê? O movimento, o estado de envolvimento que você está com o objeto de memorização é extremamente importante. E isso não está de forma alguma ligado à falta de um nutriente, a um problema neuronal, e sim um problema funcional que eu estava comentando anteriormente. Então são dois pontos extremamente importantes que eu gostaria que você avaliasse na sua vida, se por acaso a memória é um problema para você. E antes de buscar 1055 soluções que a gente encontra aí no dia a dia para a memória, observe esses dois pontos. Talvez a questão seja muito mais simples e muito mais fácil de resolver do que você pensa. Só vai precisar esse trabalho interno. Quando é por falta de foco, entender que você precisa se concentrar, centrar para uma ação, e aí você vai resolver essa questão. Ou quando é por uma falta de motivação, buscar algo ou criar uma situação favorável para então fazer esse movimento de memorização. Senão, daqui a pouco você acaba desconfiando de você e acaba não querendo mais fazer nada que envolva isso, porque não conhece esse princípio básico do funcionamento da sua memória. Um abraço e espero que lembrem disso quando se depararem com problemas dessa natureza. Fiquem na paz.